Treta entre Marcos Braz e Rodolfo Landim? É isso mesmo? Rodolfo Landim vai contratar profissional para gerir o futebol do Flamengo? Fica ligado até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso e sobre a treta envolvendo Gabigol e Marcos Braz. Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Barbaridade da Flamengo Love. Eu sou o Rafael Cota, o Barba, e hoje... Deixa eu ajeitar a barba aqui que o bicho tá pegando. A questão política tá extrapolando qualquer limite e a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque foi, enfim, especulado que Rodolfo Landim estaria atrás de um profissional para gerir o futebol do Flamengo, um novo diretor executivo de futebol. E ele falou sobre isso, a gente vai falar sobre isso, ele também falou sobre isso, então... Fica ligado até o final do vídeo que a gente também vai falar um pouco da treta envolvendo Gabigol e Marcos Braz, porque tem novidades sobre aquela discussão. Lembra aquela discussão que rolou depois de um jogo que o Gabigol acabou se machucando? Então, fica ligado até o final que a gente vai falar sobre isso. O Flamengo está enfrentando momentos de tensão, tanto no âmbito esportivo quanto nos meandros políticos internos. Com a iminência das eleições, os grupos políticos começaram a se articular e a fortalecer suas posições, visando conter o plano de gestão que está implementado desde 2018, quando Rodolfo Landim foi escolhido pela primeira vez como presidente do Flamengo. Naquela época, inclusive, o Rodolfo afirmava que permaneceria como presidente por apenas um único mandato. Mas o tempo passou e ele teve uma mudança de perspectiva. Então, o líder do time rubro-negro encontra-se agora no segundo mandato, como todos nós sabemos, né? Atualmente, Landim não tem mais a possibilidade de se candidatar. Contudo, é vital para ele e para o grupo dele assegurar a indicação de um sucessor até o final de 2024. Por isso, coalizões estão sendo construídas com o propósito de criar uma base sólida e robusta suficiente para garantir a continuidade do grupo na liderança do Flamengo. Entretanto, o dilema resiste no fato de que essas alianças muitas vezes são construídas com bases em interesses e objetivos pessoais, podendo em algumas situações prejudicar o progresso de uma área ou dificultar a renovação de quadros profissionais. A sugestão do Conselho de Futebol do clube de contratar um novo diretor de futebol, por exemplo, foi bem recebida pelo presidente Rodolfo Landim, segundo o jornal O Dia. No entanto, tal medida reduziria ainda mais a influência do atual vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz. Por esse motivo, Landim pode ser convencido a abandonar essa ideia. Marcos Braz carrega com ele a vantagem de contar com vários votos importantes, capazes de influenciar significativamente a eleição do próximo presidente do Flamengo. Por essa razão, ele possui uma posição ativa e influente nas decisões políticas do grupo ao qual está vinculado atualmente. O Braz não está disposto a abdicar de sua posição na vice-presidente de futebol, obviamente, e tampouco aceita compartilhar ou ceder ainda mais autoridade dentro do seu setor. A mensagem já foi transmitida a Landim, que está ciente de que, para continuar contando com o apoio dos eleitores de Braz, precisa garantir a confortável posição do vereador carioca dentro do clube. Caso contrário, Landim e seus colaboradores podem precisar redobrar os esforços para manter-se à frente do clube no próximo triênio. Enquanto isso, o cenário esportivo enfrenta turbulências no meio desse complexo jogo político. O Mauro César chegou a entrar em contato com o Rodolfo Landim para perguntar se realmente eles estavam pensando em contratar um profissional ali para fazer a parte executiva do futebol, e o Rodolfo Landim negou, foi seco, né, na mensagem, mas negou o interesse, né, ou sequer a busca por um novo profissional dentro do futebol. E o que isso significa, rapaziada? Significa que, né, quando o Flamengo fechou com o Sampaoli, ele trouxe um diretor ali de futebol, né, enfim, que na verdade teria que ser o diretor da comissão técnica dele, mas esse mesmo diretor quer influenciar, né, as decisões do departamento de futebol como um todo, né? Haja visto aí que o próprio Sampaoli escolheu não ter, por exemplo, um lateral direito porque disse que o Wesley era mais do que suficiente para jogar no Flamengo, enfim, ele tem outras reservas, então ele ali não considerou importante essa posição e várias outras.
E outros jogadores que foram indicados pelo Sampaoli foram contratados, como foi o caso do Luiz Araújo, que era um sonho antigo do Sampaoli. Essa confusão entre o Braz e o Gabigol, né, também está agitando esse processo todo que vem acontecendo ao longo desse ano, né? A última confusão se deu por conta do Gabigol reclamar do estado do gramado, quando ele se machucou no jogo. E a discussão foi muito áspera. O Gabigol, inclusive, teria perguntado para o Marcos Braz o que ele fazia lá, né? Porque o gramado estava daquele jeito. E o Braz ainda falou, perguntou para ele assim: e o que você fez na Europa? Que é um argumento muito usado por quem torce contra o Flamengo, né? Quem quer desbancar o Gabigol geralmente fala isso. E mais, no início dessa discussão, o Gabigol começou a reclamar do gramado, e o Braz perguntou: quer jogar em gramado maravilhoso? Vai pra Premier League. Aqui não é Premier League não, cara. Tipo, duvidando, meio que botando em dúvida a capacidade do Gabigol dentro do futebol internacional. Essas situações estão cada vez mais minando o momento do Marcos Braz. O fato é que todo esse jogo político, né, o candidato do Rodolfo Landim à presidência provavelmente será o BAP, então todo esse jogo político está atrapalhando de fato o Flamengo, porque o Landim resolve deixar o Sampaoli para mostrar que tem força política. Também o Landim fica naquela posição assim: se o Sampaoli vencer a Copa do Brasil, mérito meu, porque deixei lá, banquei, ele ficou e foi campeão. Apesar que eu não conheço nenhum rubro-negro que ficaria satisfeito apenas com a Copa do Brasil nesse ano, que seria um ano maravilhoso, com o final da Libertadores, inclusive no Maracanã. É claro que vai ser um prêmio de consolação, um bom título, mas é o segundo título de importância no Brasil, né? O que a gente queria mesmo era o Brasileiro e a Libertadores em primeiro lugar. Depois a Copa do Brasil, ok. O fato é, o Landim tá seguindo esse preceito, penso eu, acho errado, porque com o Sampaoli no cargo, dificilmente a gente vai ganhar a Copa do Brasil. E aí, se a gente não ganhar, ele também sai ganhando. Por quê? Porque ele vai poder fazer a limpeza dentro do departamento de futebol. Ele vai ter essa prerrogativa, né? Já que o que ele tentou não deu certo. Só que durante o ano inteiro, parece que a intenção da presidência e do grupinho da presidência era minar o futebol do Flamengo. Tanto é que a gente viu técnicos que não tem nada a ver com jogadores que são do elenco. A gente viu técnicos, né, no caso o Vitor Pereira e o Sampaoli, técnicos notórios por arrumar confusão com os jogadores que estão em seus clubes. Então, por exemplo, o Vitor Pereira no ano passado teve muita confusão ali com jogadores do Corinthians, inclusive com Roger Guedes, enfim, e vários outros jogadores. Tanto é que quando ele saiu, o nego deu graças a Deus publicamente, né? Só que no Flamengo ele foi pianinho, não arrumou confusão com ninguém, tentou, obviamente, impor a maneira dele de jogo, que é uma maneira pífia, tanto é que perdeu pro Flamengo na final da Copa do Brasil. E aí, eles mandaram embora e trouxeram o Sampaoli, né? Disseram que o Jorge Jesus não queria, o que é mentira, não acreditem, é mentira. E aí resolveram trazer o Sampaoli, que é outro técnico que tem essa fama não, arruma confusão em todos os clubes que passou, inclusive na própria seleção argentina, né? Para quem não lembra, ele teve problema com o Messi, com o Mascherano. A galera queria que ele saísse antes do terceiro jogo na Copa do Mundo em 2018. E sem contar também, que é o que eu sempre falo aqui, todos os times que o Sampaoli treinou ganharam alguma coisa após a saída dele. A seleção da Argentina ganhou a Copa do Mundo, só isso, só a Copa do Mundo. Seleção da Argentina, o Sevilha, que estava entre os últimos colocados no Campeonato Espanhol e acabou ganhando a Liga Europa, e com ele ia ser rebaixado, né? O próprio Atlético Mineiro, quando ele saiu, foi campeão. Ele também teve problema em todos esses times que eu falei, inclusive no Olympique de Marseille. Então, pra que trazer esse cara? Qual a intenção de trazer um cara desse que não ganha nada, é um fracassado e ainda arruma confusão com os jogadores? Cara, eu só consigo pensar que eles querem realmente desmontar esse time para remontar,
tirar todo o peso do Marcos Braz na escolha, né, de uma boa parte desses jogadores, inclusive com o Paulo Pelaipe, né, auxiliando ali no início do trabalho em 2019. Inclusive foi ele quem indicou o Jorge Jesus para o Marcos Braz, e os dois acabaram conseguindo trazer o cara pro Flamengo. Mas a questão é essa, eles querem diminuir o Braz também tá dando murro em ponta de faca, tentando arrumar confusão com todo mundo, supostamente, pelo visto, né? Jornal O Dia e vários outros sites deram essas notícias. O Landim precisa do Marcos Braz para seguir elegendo o seu grupo político, né? Também não entendo qual é a intenção dele, se é implementar aí a Libra, se é vender o Flamengo, criar a SAF, enfim, ninguém sabe, mas foi o que eu falei. Enquanto isso, o futebol do Flamengo está cada vez mais sem comando e está cada vez mais largado as traças. Então, é uma pena, porque era para ser um ano mágico, com a final da Libertadores que a gente facilmente chegaria. A gente está vendo aí as semifinais como estão, mas infelizmente não chegamos por culpa dessa falta de foco no futebol do Flamengo. Queria saber a opinião de vocês, quem concorda, quem discorda, pode deixar aqui nos comentários e vamos conversando. Se eu tiver mais notícias eu trago para vocês, tá bom? É nóis, tamo junto e eu fui.